Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico. Estamos no livro de Números. Hoje vamos estudar o capítulo 30 do livro de Números. Eu convido você, pega a sua Bíblia e venha comigo estudarmos esse capítulo 30 do livro de Números. E esse vídeo é gravado, ele não é ao vivo, então você pode dar uma pausa e pegar a tua Bíblia e acompanhar esse estudo, juntamente com a sua Bíblia na mão, tá bom? Para que ninguém engane você. Vamos lá? E Moisés falou aos cabeças das tribos dos filhos de Israel: Eis que o Senhor ordenou: se um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar, ligando-se com obrigação, não quebrará sua palavra, fará de acordo com tudo que sair de sua boca. O que Deus está, nos alertando sobre isso? Porque tudo que sai da nossa boca nos condena. Então, a nossa língua é o que leva a gente para o bem e também para o mal. Então, nós mesmos procuramos, o bem e o mal para nós. Não que os espíritos trevosos eles não ajudam, para esse sentido. Eles ajudam sim, eles mostram, eles vêm perturbando a gente para que a gente venha pecar. Mas nós temos que ter consciência e nós temos sabedoria para discernir o que o espírito trevoso está passando para nós. Aí cabe a cada um de nós absorvermos aquilo ou não. Um exemplo: você suponhamos, você não bebe, não toma cachaça. O espírito trevoso chega até você e mostra, que você toma um pouquinho, toma um pouquinho, não faz mal, é bom para a saúde. Aí cabe a você: não, eu não quero comer, eu não quero. Ou, eu vou tomar então. Aí esse é o perigo. Então, Deus está alertando o povo para quando eles fossem fazer um juramento, falassem alguma coisa, para que o dizer dele fosse sim, sim, não, não. Porque o que provém disso, a própria Bíblia fala, que é do maligno. Se nós falamos sim, digamos assim, você vem e faz um acordo com Deus: eu vou jejuar durante uma semana. Aí chega no primeiro dia, você já quebra aquele jejum. Você não teve uma postura, diante daquela situação. Você simplesmente falou de boca para fora. E isso é ruim. E isso não é bom para o seu espírito. Porque quando você quebra alguma palavra que você ficou de fazer e não fez, isso não é só diante de Deus, não é só você fazendo promessas para Deus, mas também para o nosso ser humano, para o nosso nossos irmãos, humanos também. E às vezes você promete, para alguém: eu vou na sua casa. Aí depois você não vai, não liga para a pessoa que não foi. E isso gera o quê? Gera um mal-estar na pessoa do outro lado, que a outra pessoa estava esperando que você fosse na casa dela. Talvez ela fez um grande preparativo para receber você e você não foi. E quando isso acontece, o que gera, Gera prejuízos para você, porque foi você que prometeu e não ela. Então isso gera prejuízo para você, isso gera pecado para você, isso gera castigo para você, porque o pecado gera castigo. Você está entendendo? Então é muito sério. Por isso que o próprio Deus nos garante que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. E o que passar disso provém do maligno. Então é muito sério. Às vezes você sofre pelas coisas que você fala. Pelas coisas que você fala e não cumpre. Talvez você fala para uma pessoa, você vai numa loja comprar um determinado... Digamos que você passou numa loja. Aí você olhou algo lá e você falou para a vendedora: guarda para mim que depois eu venho pegar. E você só quis falar aquilo
para a vendedora parar de te perturbar. Talvez a vendedora estava muito atrás de você, ou você revirou a loja toda e não comprou nada e ficou sem graça e deu essa desculpa, né, esfarrapada para a vendedora, que depois você voltaria. Então, é melhor você dizer para ela, olha, hoje eu estou dando uma olhada e eu não vou comprar nada, eu não quero compromisso. Se eu puder comprar, eu vou comprar, mas se eu não puder comprar, eu não vou comprar. Eu só quero dar uma olhada. Se eu precisar, eu te chamo. Seja honesta com a pessoa, porque a sua palavra gera castigo para você. Às vezes você acha que não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu dizer isso para ela. Ela tá aí mesmo para vender. É igual que tem gente que entra numa loja e faz a vendedora revirar, tirar todas as peças da loja e sai numa boa, né, sem comprar nada. A vendedora, ela ganha comissão para vender. Então, se você não tem dinheiro, se você não tem condições de comprar, se você não quer comprar, então não faça a pessoa, né, de trouxa. Isso é trouxa, né, fazer a pessoa de boba. Então não faça isso, porque isso gera prejuízo para você. Não pensa que vai gerar prejuízo para ela, tá gerando prejuízo para ela também. E quando gera um prejuízo para ela, tá gerando para você também. E o seu prejuízo vai ser em dobro. Não pense que você vai sair aleatoriamente, né, bem tranquila daquela ação que você fez, de uma ação negativa que você fez. Então, por isso, muitos males que acontecem na nossa vida é por nossas ações. Não que o diabo tentou e fez isso, o diabo fez aquilo. Não, foi você mesmo que provocou aquilo. Foi você mesmo que, né, semeou aquilo. Então, aqui, Deus está nos alertando. Olha, cuidado com o que vocês falam. Cuidado com o que vocês falam. Ele está dando uma luzinha, né, piscando aqui, ó. Nosso espírito aqui, ó. Cuidado com o que vocês falam. Porque quando Deus fala cuidado, quando Deus, ele transmite algo nos advertindo e a gente não cuida para levar aquilo a sério, para obedecer aquela palavra, com certeza gera prejuízo para nós. Gera um grande prejuízo para nós. Então nós temos, porque o próprio Deus, não foi eu que falei, foi ele mesmo que disse, que ele é dente por dente e olho por olho. Você sabe o que significa? Tudo que você fizer ao outro, você vai receber. E Deus também diz, a mim pertence a vingança. Então, todo mal, todo desejo, até um pensamento que você deseja de ruim para uma outra pessoa, aquilo vai voltar para você e volta em dobro. Volta com muito prejuízo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Como eu falo, a Bíblia sempre está nos ressaltando, né, nos alertando para que nós sejamos santos. Talvez você fale, mas ninguém faz isso. Por causa dessas coisas que ninguém faz, é que o mundo tá, né? Você conversa com as pessoas, todas as pessoas vêm dizer fracasso da vida delas. Todas as pessoas vêm falar que dificuldade. Todas as pessoas reclamam da vida. Se você perguntar para a vida, a minha vida não é boa. Todo mundo reclama, porque as pessoas não observam a palavra de Deus. As pessoas não cumprem os mandamentos de Deus. Aí gera, né, pecado, gera prejuízo para elas, castigo para elas. Deus castiga. Deus castiga, entenda isso, que isso está na Bíblia. Então, se o seu pastor fala que Deus não castiga ninguém, ele não conhece a palavra de Deus. Se você até hoje tem esse ensinamento que Deus não castiga, é porque o seu pastor não conhece Deus. Porque Deus castiga. A própria Bíblia fala que Deus castiga aquele quem ele ama. Tá entendendo? Vamos continuar aqui. E aqui ele fala, olha, e se um homem fizer voto ao Senhor ou jurar, ligando-se com obrigação, não quebrará sua palavra, fará de acordo com tudo que sair da sua boca. Aqui, em geral,
também é para o próximo, porque ele diz assim: ama o seu próximo como a ti mesmo. Se você não pensa assim, eu falei com fulano, eu fiz isso com fulano, não foi com Deus, foi com fulano, você está fazendo com Deus. Aí você fala, mas por quê? Porque o mandamento dele diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós não estamos obedecendo esse mandamento, nós não estamos obedecendo quem? Nós não estamos obedecendo Deus. Você está entendendo? Às vezes você fica, nossa, tanta coisa ruim acontece comigo. Sim, alguma coisa você fez, pode ter certeza. Vai fazer uma reflexão, o que você fez que não deveria fazer, por que está acontecendo essas coisas, que eu tenho certeza que você vai encontrar a raiz do mal que está acontecendo com você. E vamos continuar. E se um homem e se uma mulher fizer um voto ao Senhor e se ligar com obrigação, estando na casa do seu pai, em sua mocidade, se seu pai ouvir seu voto e obrigação com que sua alma se ligou e se calar a respeito disso, então todos os seus votos terão valor e toda a obrigação com que se ligou terá valor. Exemplo: uma jovem que está na casa do pai. Se ela está na casa do pai, quem é que ainda manda nela? É o pai. Então, se ela falar alguma coisa, uma obrigação, fizer um voto a Deus e falar que vai, digamos assim, eu vou ficar sem comer carne durante um mês, digamos assim. Um exemplo que eu estou dizendo, que eu vou fazer um voto para me arranjar um casamento. Aí tá, ela fica durante... Aí o seu pai ouviu. Se o seu pai se calou, então aquele voto será válido. Então aquele compromisso que ela fez com Deus será válido. A mesma coisa, se ela fizer qualquer tipo de compromisso, e se o seu pai calar, ela falar, porque ela tem que falar aos pais dela tudo o que ela for fazer diante de Deus. Então, se o seu pai ficar calado, tá tudo bem, ela tem que fazer o compromisso dela. Mas, olha só, mas se seu pai não permitiu no dia em que ouviu, todos os seus votos e suas obrigações com que se tiver ligado não terão valor, e o Senhor lhe perdoará, porque seu pai não lhe permitiu. É o que a Bíblia fala: o que ligar na terra será ligado no céu. Se ela fizer um voto e não falar nada com o pai, ou falar, eu vou casar com fulano de tal, não chegar para o pai e falar, pai, eu estou preparando um casamento com fulano de tal. Aí seu pai fala, minha filha, não casa com ele. E se ela casar, ela vai ter o quê? Ela vai ter um grande prejuízo. É por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Talvez a sua mãe, talvez no seu casamento, a sua mãe não aprovou o seu casamento com seu esposo. Talvez é por isso que as coisas não estão dando bem com você. Tá entendendo? É muita coisa séria. Às vezes a gente leva, aleatoriamente, achando que não tem nada a ver. Mas Deus, ele deu uma validade tão grande para os pais, para os pais passar para os filhos, porque os pais, eles conhecem os filhos, eles conhecem o que você está passando. O seu pai e a sua mãe já passou por isso. Não pensa que eles não passaram, porque a vida, ela continua, ela é a mesma, porque o próprio Deus nos garante isso. O mesmo que passou hoje e amanhã vai ser. Então, o que passou, o que você está passando hoje, sua mãe já passou no passado. Seu pai já passou no passado. Então, se ele está te alertando alguma coisa, te proibindo alguma coisa, você tem que acolher aquilo, com humildade, acolher, porque ele está sabendo o que ele está fazendo. É nesse sentido que Deus está alertando, os jovens, os filhos, para que obedeçam os pais. E se ela se casar e seus votos estiverem sobre ela, ou a palavra saída dos seus lábios, com que sua alma se ligou, e se seu marido ouvir e se liciar no dia em que ouviu,
os votos dela terão valor e as obrigações que se ligou terão valor. Mas se no dia quando seu marido ouviu, ele não permitiu, então ele anulará o voto que estiver sobre ela, e tudo que saiu dos seus lábios, e tudo com que se ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. O voto de uma viúva ou de uma divorciada, tudo que se obrigou terá valor. Se a mulher fez voto na casa do seu marido, ou se obrigou com juramento, e seu marido ouviu e silenciou, não lhe proibindo, todos seus votos terão valor. Então todas suas promessas serão válidas. Aí você me pergunta, poxa vida, mas aqui está falando que depois que a mulher casa, o marido dela é que fica no comando dela. Não, porque a Bíblia diz assim, que são dois em uma só carne. Então, quando você fizer qualquer coisa, você vai ter que comunicar ao seu marido. Olha, eu vou fazer um voto assim, assim, assado. Ele tem que concordar ou não. Ah, mas se ele for uma pessoa descrente que não tem, mesmo assim, você tem que fazer. Ou você então não fala. Você faz e não fala para ele. Porque se você falar e se ele não concordar, e se você for teimosa e continuar fazendo o mesmo jejum, as coisas não vão bem. Não vão bem. É por isso que quando Deus ele trabalhou tanto, né, para o povo de Israel, quando ele tirou o povo de Israel do Egito, que ele quis fazer uma nação, né, uma nação única, um povo obediente, né, ele quis amenizar esses sofrimentos que nós passaríamos. Então ele quando ele estava distribuindo as terras, né, que é onde o povo de Israel iria morar, ele pediu para o povo de Israel destruir aquele povo ímpio daquelas nações, para que o povo de Israel entrasse e não ficasse contaminado com as coisas que eles faziam. Porque se você vive com uma pessoa que faz coisas erradas, automaticamente, se você não tiver uma força espiritual, automaticamente você vai também agir como aquela pessoa fez, achando que não tem nada a ver. Não acontece nada de ruim com aquela pessoa, porque você não vê nada de ruim na vida dela. Então, é muito sério isso. É muito sério, porque as maléficas, né, que nós suportamos no dia a dia, isso tudo foi gerado de uma mal ação que nós fizemos. Então, isso vem gerado. Aí isso gera um castigo, gera uma situação, né, que você fica achando que é Deus que está colocando, porque não existe Deus. Existe Deus. Existe Deus. E Deus é justo. Ele é justiça. E ele é misericordioso. Tanto que ele é misericordioso que ele nos, né, antes dele vir a te punir, ele já te deu uma ordenança. Ele já te ensinou a não fazer. Ah, mas eu não sabia. Não sabia porque você nunca quis, nunca procurou conhecer as ordenanças de Deus. Nós temos que entender que Deus, a lei de Deus para os homens, é olho por olho e dente por dente. Isso está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Então, tudo que nós fizermos aqui na Terra, nós seremos julgados pelo nosso erro. Ou fazemos bem, ou fazemos o mal. Você está entendendo? Então, é muito sério a gente viver uma vida assim, de qualquer jeito, porque nós iremos pagar por esse qualquer jeito. Nós iremos pagar por essas, né, por esses erros, né, que nós cometemos no dia a dia. E muitas vezes, às vezes você quer culpar Deus, achando que Deus é o culpado. Não, Deus, ele te ordenou a não fazer e você fez. E é interessante que Deus faz as coisas assim, eu falo assim, Deus faz as coisas redondinho, né? Bem redondinho. A mesma palavra que ele diz, não faça, ele também fala, ele não leva ninguém por inocente.
Ele não vai te tomar por inocente. Aí você chega na presença dele e fala: Senhor, eu não sabia. Não diga isso. Não diga isso. Não diga para Deus que você não sabia. Procura lá na Bíblia o que ele falou a respeito disso. Talvez você está com o seu casamento todo errado, né? Não está dando certo. Seu marido já te traiu, já andou com muitas mulheres, não te respeita, bate em você. Por que será? Porque você não obedeceu quando ele falou que não era para você casar com pessoas de famílias estranhas. Qual que é famílias estranhas? É pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Ah, mas também quando eu casei eu também não tinha. Mas você não tinha conhecimento. E nem seu marido talvez tenha conhecimento. Então você não pode culpar o seu marido por ele estar te batendo. Você não pode culpar o seu marido. O que vocês dois têm que fazer? Vocês têm que chegar com ele e falar: marido, eu e você estamos agindo errado, contra a palavra de Deus. Vamos consertar isso. Vamos ler a Bíblia. Vamos olhar aonde que Deus está falando, onde que nós erramos. Porque as coisas estão ruins para mim e para você. Chega para ele e fala. Se ele não quiser te ouvir, você vai conhecer a palavra de Deus e vai achar uma saída para essa sua situação. Você não pode continuar sofrendo. Porque ainda existe, né, a própria Bíblia, existe ainda um repouso, né, para o povo de Deus. Então você volta ao primeiro amor. Volta a conhecer Deus. Deus, a gente não conhece Deus só de falar, de ir na igreja. Não, você não conhece Deus só de ir na igreja. Ah, eu vou na igreja, eu conheço que Deus... Você conhece Deus, é poderoso, é tudo, mas você vive no médico. Você conhece que Deus é poderoso, Deus faz tudo, mas a sua vida está um inferno. Sim ou não? Você está lá na igreja, você dá dízimo. Ah, irmã, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu dou tudo, mas você sabe como dar oferta? Você sabe como dar dízimo? Ah, eu sei, o dízimo é 10%, a oferta eu levo lá na igreja e dou. Você sabe o que é oferta? Talvez você não sabe nem o significado de oferta. Porque as igrejas não contam para você. É muito sério não conhecer a palavra de Deus. É muito sério. Você fica levando as coisas assim. Ah, todo mundo faz isso. Todo mundo faz errado. A própria Bíblia fala: não ajunteis a multidão para fazer o mal, para fazer coisas erradas. Seja você sozinho. Não se junta à multidão. Todo mundo faz, mas você não vai fazer. Porque você vai obedecer a palavra de Deus. Você quer uma vida. A Bíblia fala que Deus, ele promete, né, para nós abundância de dias aqui na terra. Vida longa, vida com fartura. Mas para quem que é essa vida longa? Talvez você fale assim: ah, eu não tenho vida longa, eu só vivo doente. Claro, mas você só vive pecando. Quando você fica doente, em vez de você jejumar, pedir a Deus para curar você, o que você vai fazer? Você vai no médico, no posto de saúde, é mais tranquilo para você. Você fica horas em posto de saúde, você fica horas no médico, você paga horror em médico. Mas você não procura Deus. Ah, Deus não cura, Deus não faz milagre. Não faz porque você não procura. Você não jejuma. Você não faz sacrifício. E o que Jesus nos disse? Jejumar e orar sem cessar. Cadê o seu jejum? Você não está jejumando. Você está entendendo? Então, é muitas coisas que nós fazemos erradas. E nós queremos culpar Deus. Chegamos na presença de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu acho que Deus só fica olhando: oh, minha filha, vai ler a Bíblia, vai me conhecer. Eu já dei tudo mastigadinho para vocês. Vocês nem olham. Você passa o tempo todo no WhatsApp e nem pega a minha Bíblia. Ô, filhinha, filhinha do papai, vem me conhecer. É assim que Deus fala com você. Vem me conhecer.
Esse vídeo não chegou até você à toa. E compartilhe esse vídeo, irmão, para que outras pessoas também possam ter essa noção, porque as pessoas ficam dormindo. Elas dormem no espiritual. Elas vivem mais para as coisas mundanas, para as coisas, sabe, que ela é palpável. Elas não vivem no espiritual. Nós temos que viver no espírito, porque nós somos espírito. Tá entendendo? Nós somos espírito. Esse corpo padece, esse corpo aqui, daqui a pouco, se você não se... Você está vivo hoje, mas daqui uma hora, um minuto, um segundo, você está morta. E daqui 2 dias você já não nem existe mais seu corpo. Você está entendendo? Esse corpo aqui explode, esse corpo aqui vira pó. Talvez você gasta tanto tempo para ir num salão, gasta dinheiro, mas não tem, talvez a sua oferta para Deus é menor do que você gasta em cabeleireiro. Talvez você compre perfume caro para passar no seu corpo, mas o seu espírito está fedendo. Forte, né? Mas é isso. Talvez o seu espírito já está na carniça há muito tempo, porque você não alimenta seu espírito, não alimenta com água viva. Nós temos que edificar a nossa casa espiritual. A própria Bíblia fala que nós devemos edificar a nossa casa espiritual. Talvez você está edificando o seu corpo, comprando cremes caros para passar no seu corpo. Vive na manicure, vive em cabeleireiro comprando produtos caríssimos para passar no seu cabelo. Mas a sua vida espiritual, você não gasta 1 minuto. E olha que Deus não quer dinheiro. Deus, ele não exige de você dinheiro, ele exige só obediência. Obediência quer e não sacrifício. É isso que Deus quer. Ficou com dor de cabeça, ainda reclama. Fica doente, paga horrores para médico. Mas não tem coragem de te falar, agora eu vou fazer um jejum, um sacrifício. Aí fica, ai irmã, ora por mim. Ai irmã, ora por mim. E você, por que você não acorda? Ai, eu tô sem força espiritual. Que sem força espiritual? Vai procurar. Porque se você procurar, você vai encontrar. Quando você está com muita fome, quando você está com fome, não vou dizer muita fome, quando você está com fome, aonde você vai? O que você vai procurar? Você vai comer o quê? Você vai comer terra? Você vai comer cocô? Claro que não. Você vai aonde quando você está com muita fome? Você vai procurar algo bom, gostoso para comer. Com certeza. Terra você não vai comer. Folha você não vai comer. Então, quando você está doente, procura Deus. Não procura médico, não. Não vai gastar dinheiro com cura. O dinheiro que você vai gastar no médico, você pega e leva uma oferta para Deus. Faça um jejum em casa. Se coloca na mão de Deus. Porque Deus, ele é o médico dos médicos. Deus é a cura. Deus é vida. A própria Bíblia fala. Deus é vida. É Ele que nos dá vida. É Deus que nos dá vida. Então você depende dele. Tampa seu nariz. E vê se você consegue ficar pelo menos 2 minutinhos com o nariz tampado, a boca tampada, tudo tampado. Você morre, sabe por quê? Porque é Deus que está te dando vida. Se não for esse ar que talvez você não enxerga, o ar é invisível, mas se você não for Deus agindo ao seu redor, ao tempo todo ele está agindo, porque ele te dá água, ele te dá o ar. Então, falar que Deus não existe, que Deus não está aqui. Por isso muita gente, né, quando está morrendo, ele fica sem ar, porque ele fica já sem Deus. Deus já sai. Então, irmãos, vamos
ser sábios e não reclamar. Vamos conhecer o nosso Deus. Vamos agir como o nosso Deus quer, fazendo a vontade dele. E eu tenho certeza que sua vida mudará muito, muito mesmo. E aqui está falando, né? Mas se seu marido as anulou no dia em que ouviu, então tudo que saiu de sua boca, todos os compromissos de sua alma não têm valor, seu marido anulou e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação que ele fez para afligir a alma, seu marido pode confirmar ou pode anular. Se seu marido silenciar dia a dia, confirma todos os votos e todas as obrigações que estiverem sobre ela, porque ele confirmou quando ele ouviu. E se ele anulou depois que os ouviu, ele tomará sobre si sua culpa. Tá vendo? Se ele anulou, se ela fez um voto a Deus e ele anulou, ele silenciou quando ouviu, então ele levará a culpa. É muito sério. Estas são as leis que o Senhor ordenou a Moisés, entre marido e sua mulher, entre pai e filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Tá vendo? Deus não deixou nada assim. Ele foi tão... Deus é tão sábio. Ele não deixou nada para trás que nós não venhamos saber. Para que nós venhamos, né, nos consertar o nosso dia a dia. Ele deixou tudo escrito. Então tá aqui essa mensagem. Hoje eu vou parar por aqui nesse livro, né, de Números. Nós lemos o capítulo 30 do livro de Números. E assim nós continuaremos nosso estudo no próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Se você gostou dessa mensagem, você compartilha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E que Deus venha nos abençoar a cada minuto de nossas vidas. Que nós possamos, né, ter um conserto com Deus, um arrependimento. E a gente possa conhecer Deus. Aqui no meu canal, se você é novo aqui, já tem muitos vídeos gravados, que desde o começo eu venho gravando, né? Capítulo por capítulo, eu vou explicando cada mensagem, o que Deus está querendo nos dizer sobre cada capítulo, né? Porque às vezes você lê aleatoriamente e você não entende, né, o que Deus está passando aquilo. Então aqui nesse canal você tem uma explicação mais aprofundada, né, mais célere, para você ter uma vida mais estreita com Deus, para que Deus venha te abençoar, para que sua vida seja mais leve aqui nessa terra, porque nós temos prazo de validade. Nós somos nosso prazo de validade. Como todo produto tem prazo de validade, você também tem um prazo de validade. E esse prazo de validade, nós não sabemos, nem nós mesmos sabemos o nosso prazo de validade. Então é por isso que nós devemos estar atentos, né, a obedecer a Deus, para que quando o nosso prazo de validade findar, nós ainda estamos, né? Porque o prazo de validade é quando a pessoa ainda tá, o produto ainda tá bom, né? Você pode usar um produto até determinado tempo. Então aquele produto tá bom para ficar para aquele tempo. Então o nosso prazo de validade é assim. Nós temos prazo de validade. Então que isso, né, fique na nossa mente, que nós sejamos sábios e inteligentes para entender essas coisas. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Se inscreva no canal, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, para que esse canal cresça, né? Porque quanto maior for o número de inscritos no canal, o próprio YouTube ele vai indicar para outras pessoas. Então, chegará mais rápido até para você esses vídeos, tá bom? Então eu conto com sua ajuda e que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.